Doutor Luiz Renato também é membro da nossa igreja, é irmão nosso em Cristo, e vai hoje também estar passando um pouquinho da experiência dele para vocês. E ele mesmo vai se apresentar. Bom dia. Como é que está a expectativa de vocês? A Meire já disse que a expectativa da equipe é grande, a minha também é grande, e depois desta primeira fala, aumentou ainda mais. Gostaria que você virasse para sua esposa, para o seu marido e perguntasse: como é que está a sua expectativa? O que ele respondeu? O que ela respondeu? Vim porque você me obrigou. Não. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que nós precisamos semear para colher. Quando semeamos em abundância, colhemos em abundância. Então semeie expectativa, para que você possa colher em abundância no dia de hoje. Tenho certeza de que vai ser um dia abençoado na sua vida. Tenho certeza de que você vai amadurecer. Tenho certeza que Deus vai poder falar com você. Eu louvo a Deus pela vida desta equipe, por esse ministério, porque nós sabemos de que casamento é uma instituição extremamente atacada nos dias de hoje, é ou não é? E no casamento, vocês são abençoados com filhos, e vocês podem abençoar os filhos de vocês, que vão casar e vão produzir netos a vocês, que serão abençoados, de tal forma de que a bênção de vocês vai seguir as próximas gerações. Por isso eu louvo a Deus pela vida de cada um que trabalha nesse ministério. Mas há uma semana atrás eles me convidaram e me colocaram duas questões de perder o sono. Eles perguntaram e eu tive que responder duas coisas. A primeira é: qual era o título da sua palestra? E a segunda, qual é o seu currículo? E isto me fez pensar um bocado. Se puderem botar o título da palestra, depois nós conversamos sobre o título da palestra. Eu disse: mais do que nós vamos conversar. Ele falou sobre como os dois devem enfrentar as crises, como devem se comportar nas crises. Aí você já imagina, né, todas as crises que nós estamos vivendo no momento. A esposa já começa a dar palpite, porque ela gosta de dar palpite. Depois você podia falar das crises do casamento, as fases e as crises que o casamento vai passando. Mas aí veio na minha mente, Deus me fez lembrar daquele para-choque de caminhão, daquele caminhãozinho gospel, onde estava escrito: não estou em crise, estou em Cristo. E me lembrar de uma canção da minha época de escola bíblica de férias, né? Que dizia assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E me levou lá para Efésios. E é sobre Efésios e Colossenses que eu gostaria de conversar com vocês. Porque o apóstolo Paulo tinha no seu ministério o cuidado de algumas igrejas. E entre essas igrejas estava a igreja de Efésios e a igreja de Colossenses. E o apóstolo Paulo tem uma didática muito interessante. Porque o apóstolo Paulo ele começa apresentando a questão doutrinária nos primeiros capítulos da carta que ele mandava para a igreja, e depois ele colocava a questão prática daquelas doutrinas que ele tinha apresentado. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre Efésios, sobre a carta que Paulo encaminhou a Efésios e a carta que o Paulo encaminhou a Colossenses. Mas antes disso, antes da gente começar a conversar, eu gostaria de ir com vocês assistir um vídeo de um casamento, uma olhada
um olhar sobre um casamento. Estou dando trabalho para vocês? Não. Lá na Galileia, em Caná da Galileia, estava acontecendo um casamento. E no meio do casamento, acabou o vinho. E no casamento judeu, acabou o vinho, acabou o casamento. Porque o que dava alegria à festa de casamento, né, o que alimentava a festa do casamento, era o vinho. E todos nós conhecemos a simbologia, o significado do vinho nas Escrituras. Mas acabou o vinho. Eu não sei o que acabou no seu casamento. Se foi o carinho, se foi a compreensão, se foi o companheirismo. Não sei o que foi que acabou a alegria do seu casamento. Tenho atendido muitos casais e me espanta às vezes o fato de há 3 meses, 4 meses, 6 meses de casado já está acabando o vinho. Então eu não sei o que é que acabou no seu casamento. Mas naquele casamento, os garçons estavam muito preocupados. E conversando entre eles, e agora? O que nós vamos fazer? A bodega do Joaquim está fechada, mas também a safra já foi toda. Nós não temos mais como atender toda essa gente com vinho. E a hora que o mestre ficar sabendo, ele vai nos desempregar, ele vai nos exonerar, porque calculamos mal e assim por diante. E passava uma mulher, e ela ouviu aquela história. E ela foi lá e falou: filho, o pessoal lá na cozinha está com um grande problema. Acabou o vinho. E o filho disse: mãe, não se mete nisto, não é problema nosso. Mas aquela mãe foi lá na cozinha e disse: vocês estão com problema, né? Falou: dona, acabou o vinho. E eu falo: olha, vai conversar com aquele rapaz, estão vendo aquele rapaz lá naquela mesa, lá no fundo? Vão lá conversar com ele e façam tudo o que ele mandar. Os caras não tinham mais o que perder, estavam numa situação difícil, foram lá conversar. Muito prazer, Jesus, pois é, seu Jesus, nós estamos com um problema. E tinha uma senhora lá, acho que é sua mãe, que disse que era para a gente vir falar contigo e fazer tudo o que o senhor mandasse. Ele falou: então traga as tinas, que usava, era cheia de água para purificação, para lavagem, quando os convidados chegavam para a festa, tragam ela cheias de água. Eu imagino os garçons, um olhando para o outro, falando: esse troço não vai dar certo. Que absurdo. As tinas cheias de água. Ó Jesus, são 500 litros. Traga lá. A mulher falou que era para a gente fazer tudo o que ele mandasse, né? Nós não temos nada a perder nessa altura do campeonato, vamos lá. E trouxeram a água para Jesus. E Jesus disse: agora vai, leve para o mestre experimentar. E levaram para o mestre experimentar. Ele falou: nossa, que vinho. E foi falar com o noivo: noivo, como é que você faz isso? Deixa o melhor vinho, vinho de melhor qualidade, para o final da festa. Normalmente é o contrário, quando está todo mundo bêbado, você empurra o pior vinho, né? E você faz o contrário. O melhor vinho ficou para o final. Então o melhor vinho do casamento de vocês pode ficar para o final, agora para os próximos 100 anos. O segredo é: faça tudo o que ele mandar. E Jesus continua fazendo um convite. Ele diz, e faz o mesmo convite agora, a cada um de vocês, a cada casal: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Cansado dos problemas? Cansado da dificuldade financeira?
cansado da sogra, cansado do casamento, cansado dos filhos. Do que é que você está cansado? Tem um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E depois nós queremos conversar sobre esses dois princípios do reino dos céus: a mansidão e a humildade. Jesus continuou no convite: eis que estou à porta e bato. Para quem que ele estava falando? Na campanha de evangelismo? Não. Ele estava falando para crente. Ele estava falando para uma igreja. A igreja de Laodiceia, aquela que era meia boca, nem crente nem fria. Era para crente, era para uma igreja que ele estava dizendo: eis que estou à porta e bato. O que tinha acontecido com aquela igreja? O que tinha acontecido com aqueles crentes? O que tinha acontecido com aquele casal? O que tinha acontecido com aquele casamento? Se fecharam e deixaram Jesus para fora. Se fecharam e deixaram Jesus para fora. E Jesus dizia: estou na porta batendo, se alguém ouvir minha voz, e ele tinha dito que as ovelhas ouvem a voz dele, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com eles, né? Vamos tomar vinho, aquele vinho de melhor qualidade, da alegria, da paz, da harmonia, da felicidade, né? Juntos. Vamos orar? Vocês podem ficar de pé um instante? Não sei do que é que você está cansado, não sei do que é que o que é que terminou no seu casamento, mas gostaria de orar agora, e gostaria que você repetisse esta oração, e que você pudesse pensar em cada palavra, e de que você pudesse colocar no altar de Deus aquilo que te cansou, aquilo que terminou, e pedir a Deus que Ele possa, num processo de restauração, produzir um melhor vinho para os próximos anos do casamento de você. Diga assim: Deus, meu Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. Eu te agradeço, Pai, por Jesus Cristo. Peço agora, Pai, que Jesus Cristo entre na minha vida, entre na minha casa, cure as minhas feridas, restaure aquilo que precisa ser restaurado, para que eu possa, em Cristo Jesus, experimentar os melhores anos da minha vida como casal, como família. Eu te agradeço, Deus, por esta oportunidade, por esta obra completa de Jesus Cristo na vida da minha casa, na vida da minha família, na vida do meu casamento, na minha vida. Obrigado, Deus. Amém. Podem sentar. Agora podemos começar. Vamos começar? Alguém me ajuda na questão do tempo, porque eu não tenho noção nenhuma de tempo. Vocês vão perder o almoço se ficarem por minha conta. Então vão me avisando quando o tempo está chegando ao final, por favor. Para chegar em Efésios, tem que começar em Gênesis. Então aperte o cinto aí, porque nós vamos precisar correr, né? Oh, que bom, ganhei de presente aqui mais um tempo, né? Para chegar em Efésios, nós precisamos começar em Gênesis. E lá em Gênesis, Deus criou os céus, Deus criou a terra, separou as trevas da luz, e Deus viu que tudo era muito bom.
Mas tinha uma coisa: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu vou abrir um parênteses para dizer assim, né, de que eu fui com minha esposa, minha noiva, até o altar de Deus, na presença do sacerdote de Deus. Chamei testemunhas, coloquei lá na frente, junto comigo, no altar, as minhas testemunhas. Convidei meus amigos, meus parentes, para presenciarem este ato. E lá, eu fiz um juramento. Eu fiz um juramento na presença de Deus, na frente das testemunhas, que é para elas testemunharem o meu juramento. Eu jurei que amaria minha esposa na alegria, na tristeza, na fartura, na falta, com celulite, né, com ranhetice, né, em todas as situações, até que a morte nos separasse. Foi esse juramento que eu fiz. Olha que juramento sério, né? Ainda na frente de testemunhas, ainda na presença de Deus, que eu fiz. Pois eu fiz, por amor, né? Eu fiz esse juramento. Fecha aspas. Bom, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E aí Deus olhou tudo aquilo que Ele tinha criado, olhou o homem e disse assim: puxa vida, muito bom, ficou muito bom a coisa. Deus viu que tudo era bom, mas uma coisa não era boa. Lembram disso? Ele disse assim: tem uma coisa que não é boa nisso tudo. Tudo é bom, mas tem uma coisa que não ficou bom. Não é bom que o homem fique só. É a única coisa que não era boa no paraíso, né? Vou lhe arranjar uma ajudadora, uma companheira idônea para o ajudar. E aí Deus aperfeiçoou o projeto, tirou algumas coisas de Adão, a sensibilidade, a delicadeza, né? Tirou de Adão e construiu a mulher aperfeiçoada, aerodinamicamente melhor, né? Mais sensível, para ser a companheira de Adão. E os dois tinham um encontro marcado, com hora marcada, com Deus, todo o final de tarde. Todos os dias, não eram os domingos não. Era todos os dias eles tinham um encontro marcado com Deus, às 6 horas da tarde. Deus ia conversar com eles, ia passear no jardim. Imagina a cena, né? Deus, Adão, Eva de mão dada, né? Passeando pelo jardim à tarde, e conversando sobre a vida, sobre como é que foi o dia. Oh Deus, aquele bicho grandão, eu dei o nome de elefante, né? Porque achei ele com cara de elefante. Deus falou: legal, elefante, gostei, Adão, né? E como é que vão vocês? E é aquela conversa de final de tarde, num tempo de qualidade, de intimidade com Deus. E nós vamos ver isso na vida de grandes homens de Deus, né? Nós vamos ver isto, por exemplo, na vida de Moisés. Moisés tinha uma intimidade enorme com Deus. Moisés construiu uma tenda fora do arraial, para todos os dias ir lá e ficar na presença de Deus. E ficando na presença de Deus, num tempo de qualidade, Moisés se enchia da glória de Deus. E quando Moisés saía daquele lugar, Moisés estava brilhando com a glória de Deus, a purpurínica glória de Deus, né?
Muito obrigado. Moisés estava radiando a glória de Deus. E o que nós aprendemos nisto? A importância de nós termos um tempo de qualidade na presença de Deus todos os dias. E quando nós saímos desse tempo de qualidade na presença de Deus todos os dias, nós estaremos irradiando a glória de Deus dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa. Nossos filhos vão ver a glória de Deus irradiando através da nossa face, por causa da intimidade com Deus. Mas para isto, havia um tempo de qualidade na agenda de Adão. Vamos abrir a agenda juntos? Vamos lá, pegamos a agenda, abrimos aí, né? Vamos ver a nossa agenda de hoje. Tá? A de hoje não vale, vocês estão aqui. Mas da semana. Onde é que está o tempo de qualidade com Deus? Na agenda. E a gente vai descobrir de que o mundo pós-moderno minou, às vezes destruiu o nosso tempo de qualidade com Deus. Porque você diz assim, não tenho tempo. Nós vivemos numa época em que a gente diz assim, não tenho tempo. E nós precisamos dedicar tempo de qualidade com Deus, e precisamos dedicar tempo de qualidade com a nossa esposa, nós precisamos dedicar tempo de qualidade com o nosso marido, nós precisamos dedicar tempo de qualidade com os nossos filhos. O que é que tem roubado o nosso tempo de qualidade? Televisão, a internet, WhatsApp, as preocupações e assim por diante, né? De tal forma que a gente não tem tempo. Eu me lembro, na época que eu era criança, não é da época de vocês, isso é do século passado, né? Quem é milenar aqui ainda lembra disto, tá? O almoço de domingo era na casa da avó. E era uma festa, porque a gente tinha que levantar cedo. Os 3 filhos do meu pai e minha mãe, o Fusquinha, né? Demorava para pegar, tinha que esperar esquentar, quando não tinha que empurrar. E íamos lá para o sítio, na casa da avó. Chegava cedo, chegavam os primos, aí já fazia aquela festa, né? E a avó ia preparar o almoço. Almoço de domingo na casa da avó é macarrão com frango. Não sei se na casa de vocês era assim, mas na minha era. Só que nós tínhamos que ajudar a avó a pegar o frango, que era uma festa. A avó matar lá os frangos, botar os frangos na panela de água quente, despenar, limpar, temperar, né? Enquanto a tia fazia a massa do macarrão, cilindrava, passava no cilindro, cortava, né? Era isto o preparo do almoço do domingo, né? Depois que tudo isso era muito bem preparado, nós sentávamos na mesa para almoçar, ali ficávamos almoçando 1 hora mais ou menos, né? Comendo. Depois do almoço, nós crianças íamos brincar lá no pasto, de jogar bola, de pega-pega, de esconde-esconde, guerra de mamonas, né? Tem gente balançando a cabeça assim, não sou só eu que sou milenar aqui, que bom. Enquanto os homens iam deitar na rede, debaixo da mangueira, as mulheres iam lavar a louça, limpar a cozinha, e a conversa ia embora até umas 4 horas, 5 horas da tarde, quando a gente tinha que voltar para casa, tomar banho e ir para o culto da igreja à noite, né? Lá em casa, como é que é o almoço hoje, de domingo hoje? Bom, a avó mora no apartamento, né? Minhas filhas não sabem que os frangos um dia foram vivos e andam assim, né? Come milho, né? Não sabem.
Nós chegamos lá, apertamos o botão do elevador, já chega o vizinho, aperta de novo, e a gente fica impaciente, porque a porta do elevador não abre, ela leva 30 segundos para abrir, é muito tempo, e a gente não tem esse tempo todo, né? Já subimos meio atrasados, em cima da hora, né? A avó já enfiou lá no micro-ondas o empadão que ela comprou ontem, e ficou lá no micro-ondas também, torcendo para a coisa ficar pronta logo, porque leva 2 minutos, e 2 minutos é muito tempo para se esperar, né? Comemos tudo aquilo em 15 minutos, e cada um tem um compromisso logo em seguida, e já se foi embora, né? Então, você acabou a intimidade. Sem contar que na hora do almoço, minhas filhas insistem em ficar no WhatsApp, né? Não tem conversa, não tem mais tempo. Nós esperávamos o Natal, porque o Natal era dia de ganhar escova de dente nova e chinelos Havaiana novo, alpargatas novo. Ficávamos esperando chegar a Páscoa, porque era dia de tomar groselha, de tomar gengibirra, né? Tá? Minhas filhas não esperam amanhã, não, né? Acabou o tempo de esperar, acabou a esperança. Temos uma cultura desesperada, vivemos desesperados, porque acabou o tempo, acabou a esperança. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, disse que não era bom que o homem estivesse só, vou arranjar-lhe uma auxiliadora. Deus passava um tempo de qualidade com os dois. Deus deu ao homem a oportunidade de escolha. Deus deu ao homem a oportunidade de escolher. Deus disse ao homem: olha, Adão, você pode comer livremente. Você é livre para comer tudo o que você está olhando aqui, as frutas, todas as frutas, abacaxi, melancia, mamão, morango, né? Mas tem uma árvore que é a árvore da vida, e tem uma árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore, Adão, do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque o dia que você comer, você morrerá. Tudo ia bem, até que apareceu a serpente. E seduziu Eva. Como é que a serpente seduz? Fazendo pequenas adulterações na palavra de Deus. Fazendo pequenas adulterações naquilo que Deus tinha dito como palavra. Deus disse para você que não era para tocar na árvore. Deus não falou que não era para tocar, Ele falou que não era para comer, né? Pois é, Deus falou que vocês iam morrer, mas na realidade vocês só têm a ganhar, né? Vocês vão ficar mais inteligente, mais capaz, e por aí foi, e a Eva acabou caindo na sedução da serpente, e levou Adão também a comer do fruto. E aí nós temos a queda do homem do paraíso, porque Deus tinha feito um paraíso para ele, tinha feito um jardim exclusivamente para ele, com todas as espécies de fruta e de plantas e de animais. Mas o homem caiu do paraíso, e aí ele morre espiritualmente. E aí ele tem que dar conta da sua condição humana. Vergonha, medo. E aí ele se esconde. E aí Deus vem para o encontro. Deus é onipotente, sabia de todas as coisas, mas pergunta: Adão, onde é que tu está? O que aconteceu, Adão? O que Adão poderia ter dito? Acho que Adão poderia ter dito tantas coisas. Oh Deus, pequei, errei,
O senhor falou que não era para comer, eu comi. Me arrependo, porque agora vejo que estou nu, tenho vergonha, tenho medo de ti, perdi a intimidade. Adão podia falar tanta coisa, mas o que ele disse? A mulher que tu me destes, botou a culpa nos dois. Botou a culpa na mulher e botou a culpa em Deus. E nós muitas vezes continuamos fazendo essa transferência, né? Deus, a mulher que tu me destes, né? Transferindo para o outro. É da natureza humana fazer isto, transferir toda a responsabilidade para o outro. Achei que ele estava dizendo de que no consultório as pessoas vão para reclamar do outro, dos defeitos do outro, do erro do outro. Sou infeliz por causa do outro, né? Eva, então, como é que é isso? Falou, não, Deus foi a serpente, né? Já jogou para a serpente, né? A serpente que não tinha para quem empurrar, né? Ficou com a responsabilidade por todas as coisas, né? Então vejam, de que essa questão de poder colocar a culpa no outro, a responsabilidade no outro, sem poder olhar para si, sem poder se analisar, sem poder se arrepender, sem poder pedir perdão, é da natureza humana. É da natureza humana. E agora a gente consegue chegar em Efésios e Colossenses. Porque Efésios e Colossenses vai falar um pouco dessa questão da natureza humana. E uma outra condição, porque Jesus veio exatamente com um ministério de evangelização, de cura e de libertação, e ele passa toda a missão dele visitando cidade em cidade, levando o evangelho da salvação, levando cura, levando libertação, né? Curando os enfermos e expulsando os demônios. E através do sacrifício na cruz, ele nos reconcilia novamente com Deus e restaura a possibilidade de nós vivermos novamente o padrão do jardim do Éden. Para isto, ele se humilhou, teve uma vida humilde, se humilhou, teve uma morte humilhante, para levar na cruz nossos pecados, nossas iniquidades, nossas maldições, nossas enfermidades, para que a gente pudesse ser sarado, restaurado. E ampliou esta possibilidade, que era apenas do povo hebreu, para nós, brasileiros, né? Agora nós podemos ter a mesma herança, a mesma bênção, o mesmo decreto de Deus, que tinha dado ao povo judeu, porque nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. E agora, chegamos lá, em Efésios, onde eu gostaria de estar conversando com vocês. Paulo vai falar para a igreja dos Efésios muito esta questão de estar em Cristo. Ele repete isto várias vezes, estar em Cristo, né? E o que significa estar em Cristo? Lógico que não vai dar tempo de a gente conversar hoje toda a essência desta carta apostólica, mas vocês podem essa semana se dedicar ao estudo dessa carta apostólica
de o apóstolo Paulo à igreja de Efésios, né? Para poder, no conhecimento, se aprofundar na questão do em Cristo. Quando o ministério me convidou e me perguntou qual que é o seu currículo, e eu tive dificuldade de responder a eles, porque se eu dissesse que eu sou médico, essa é a minha profissão, não sou eu, né? Porque a pergunta que eu me fiz foi assim: quem eu sou? Se eu dissesse que sou casado, esse é o meu estado civil, não é eu, não sou eu. Se eu dissesse que tenho 2 filhas, é minha atividade de pai, minha função paterna, não sou eu. Se eu dissesse que sou terapeuta e atendo o dia inteiro pessoas, casais, famílias em crises, com problemas, também não sou eu, né? Porque se eu chegar com esse currículo perante Deus, Ele não vai conseguir me identificar para abrir a porta, para que eu possa entrar. E aí o apóstolo Paulo vai me ajudar a entender quem sou eu em Cristo Jesus. Aí eu consigo me apresentar. Mas ficou muito longo o meu currículo. E aí eu descobri que o meu currículo é igual ao seu, em Cristo Jesus. Eu sou membro da raça escolhida, sacerdócio real, da nação santa, o povo que é posse de Deus. Eu sou participante de Cristo, eu participo da vida, eu sou participante da vocação celestial, eu sou filho da luz e não das trevas, eu sou escolhido de Deus, santo e amado dele, eu sou a expressão da vida de Cristo, porque Ele é a minha vida. Eu estou escondido com Cristo, eu sou cidadão dos céus, assentados nos céus agora mesmo. Eu sou justo e santo, eu sou o cidadão com os demais membros da família de Deus, eu sou feitura de Deus, obras de suas mãos, nascido de novo em Cristo para fazer sua obra. Eu sou santo, eu sou herdeiro de Deus, visto que sou filho, eu sou filho de Deus, e um em Cristo. Eu fui reconciliado com Deus, eu sou ministro da reconciliação, eu sou uma nova criatura, eu sou um membro do corpo de Cristo, eu estou unido ao Senhor e sou um espírito só com Ele, eu sou um templo, uma habitação de Deus, o Espírito e a vida de Deus moram em mim, eu sou um co-herdeiro com Cristo, participando da sua herança, sou um filho de Deus, Deus é o meu Pai Celestial, eu sou servo de Deus, eu sou servo da justiça, eu fui escolhido e nomeado por Cristo para ser seus frutos, eu sou amigo de Cristo, eu sou parte da videira verdadeira, eu sou filho de Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou o que sou. Amém? Amém. E o apóstolo Paulo aqui, ele começa dizendo de um outro nível, além desse nível baixo de terra que nós vivemos, ele vai falar de um outro nível, que ele chama de lugares celestiais. De lugares celestiais. E ele começa anunciando que nesses lugares celestiais, em Cristo Jesus, eu fui abençoado com todas as bênçãos.
E aí ele começa a listar todas as bênçãos que eu recebi nos lugares celestiais. Eu fui escolhido, eu fui redimido, eu fui justificado, né? Eu fui escolhido antes que eu nascesse, antes que a minha mãe me gerasse, lá no útero da minha mãe, ele já me conhecia, ele já tinha um propósito para mim, né? Semelhante ao propósito que ele tinha para Adão, de governo, de poder, de autoridade, de reino, de sacerdócio, de governo. Deus já tinha esse projeto para mim. Deus já sabia que não era bom que eu ficasse só, mas que ia arranjar para mim uma ajudadora, uma companheira, até que a morte nos separe. Deus sabia já e tinha esse propósito estabelecido para a minha vida, lá no útero da minha mãe. E eu alcanço esse propósito de Deus quando eu estou em Cristo Jesus. E o apóstolo vai dizendo tudo aquilo que em Cristo Jesus eu recebi como bênção, como herança, né? O lugar que eu ocupo. Então, gostaria de chamar a atenção de vocês hoje para esse lugar que você ocupa, nesse nível que é os lugares celestiais. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo do que foi feito por mim e por você, para que a gente possa estar em Cristo Jesus nesses lugares celestiais. E aí ele diz assim: o poder de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, colocou Jesus assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, colocou potestades, principados debaixo dos pés de Jesus. E o apóstolo Paulo continua: e você, que estava morto lá dentro do jardim do Éden, e você que estava morto nos seus delitos e pecados, você que estava morto na sua iniquidade. Shirley também falou, e Davi também falou: em iniquidade fui gerado no ventre da minha mãe. Você que estava morto nas suas iniquidades, o poder de Deus te ressuscitou e te colocou assentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Esse é o lugar que você ocupa, para governo, para reino. Porque ele diz assim, João lá em Apocalipse, na Revelação: Deus restaurou a tua condição de rei e de governo. Rei, governo, sacerdócio, intimidade, governo sacerdotal. Esse é o lugar que você ocupa em Cristo Jesus. E depois de ter contado todas essas maravilhas, ele diz: Deus que fez todas essas coisas pode fazer abundantemente mais do que você consegue pensar na tua vida, no teu casamento, no teu lar, assim por diante, em Cristo Jesus. Então nós precisamos reconhecer o lugar que nós ocupamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ok? Esses lugares que nós ocupamos, esse lugar que nós ocupamos em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, que nos restaura a condição lá do paraíso, restaura o propósito lá do paraíso. E o apóstolo vai terminar a carta dele dizendo: nesses lugares celestiais também tem
principados e potestades. E ele diz: desses lugares celestiais tem uma luta. E esta luta não é rasteira, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra esses principados e potestades nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aí eu me lembrei da frase: não estou em crise, estou em Cristo. É desse lugar que eu vou enfrentar as crises. Em Cristo, sabendo que tem uma luta que não é contra os problemas, não é contra meu marido, contra a sogra, contra meus filhos, né? Mas é contra principados e potestades, né? E aí nós chegamos a exortação de Paulo, depois dele poder trazer esse panorama doutrinário para nós. A exortação de Paulo no capítulo 4 de Efésios, verso 25, 23, 22, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos revestis do Espírito, do vosso entendimento. Vos revestis no Espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pecais. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeceis o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, o apóstolo Paulo, que tinha dito sobre o velho homem, o novo homem, está dizendo de que nesses lugares celestiais, na vida de vocês, que nasceram de novo, estou falando para quem nasceu de novo, ok? Tudo bem? Né? Não há lugar para mentira, né? Não há lugar para mentira, não há lugar para a ira. Por quê? Tudo aquilo que o Paulo está dizendo que não há lugar na nossa vida enquanto casal, é porque tudo aquilo é produção da natureza humana. Tudo aquilo é produção
da carne. Tudo aquilo é produção do velho homem. Aquilo era antes da gente se converter. Ok? Antes da gente ser salvo. Né? Antes da gente ser sarado. Antes da gente ser curado. Antes da gente ser liberto. Né? Porque agora, Paulo dizendo agora, vocês têm que demonstrar os frutos do Espírito. Bondade, benignidade, principalmente amor. Vocês precisam andar em amor. O apóstolo João, ele trabalha muito essa questão do andar em amor. Quando ele diz assim, Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Deus é amor. E quem ama Deus, e tem Deus, e vive com Deus, e anda com Deus, anda em amor. E vocês precisam andar em amor. Todos os dias andar em amor. Transmitir graça, para que as pessoas vejam em você amor. Porque vendo você em amor, vão ver você em serviço, e vendo você em serviço, vão ver a glória de Deus em vocês. E vocês vão viver um paraíso, como antigamente, quando andavam comigo todos os dias. Está dizendo de que a gente pode até ficar irado. Às vezes me deixa irado. E eu deixo ela mais irada ainda, às vezes. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse é um princípio na nossa vida, desde quando a gente se casou. Não deixar a ira criar raiz. Não deixar a ira anoitecer e amanhecer. Porque quando a ira anoitece e amanhece, a ira cria raiz. E essa batatinha que produz raiz na nossa vida se chama amargura. Por isso que o apóstolo diz: longe de vós toda amargura. Porque se você deixar a ira amanhecer, amanhã você está ressentido, né? Você está sentindo de novo. Depois da manhã você está magoado, você vai sofrer de má água, você vai se alimentar de uma água de má qualidade, né? Má água, e logo depois você tem lá uma batatinha de amargura. Eu costumo comparar a batatinha de amargura à batatinha de tiririca, né? Quem conhece tiririca, não sei por que curitibano não conhece tiririca como a gente do interior conhece, né? Tiririca é uma planta randômica, né, que tem uma batatinha, e que a batatinha dá raízes e ela sai brotando, né? E você poda, você corta, né? As manifestações da amargura você pode cortar, mas é pouco tempo, porque logo depois ela aparece de novo, né? E no nosso consultório nós trabalhamos muito com pessoas que têm manifestações clínicas, físicas, emocionais, de feridas de alma, por conta de batatinhas. E a gente sabe que se a gente der uma podada, vai ficar bonitinho por alguns dias, né? Às vezes a gente vem na igreja e dá uma podada, né? Mas com esse tempo de chuva, já saiu no estacionamento, já tem broto de novo, né? Na terça-feira, então, já está pesteado. Deus quer que a gente tenha um jardim florido, que exale o aroma de Deus. E a gente olha para alguns jardins, todo tomado de tiririca, só tem praga. Dá um trabalho danado lá na clínica para a gente ir limpando as coisas. Mas a gente sabe que mês que vem volta, se não arrancar, com batatinha e tudo, né? E o apóstolo está dizendo, o evangelho está dizendo, que o único jeito de arrancar a batatinha
com raiz e tudo, é através do perdão. É através do perdão. Colossenses 3:12. Vai dizer a mesma coisa que ele disse lá atrás. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, porque ele já tinha dito que nós fomos eleitos por Deus desde a fundação do mundo, nós somos eleitos por Deus dentro da barriga da nossa mãe, nós somos eleitos por Deus em Cristo Jesus. Então assim, agora, revesti-vos como eleito de Deus, santos, ele diz que em Cristo Jesus nós somos santos, em Cristo Jesus nós somos amados de Deus. Então é para a gente se revestir do quê? Todos os dias, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, porque é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vossos coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, como louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus. Graças a Deus. Qual que é a receita? Suportar uns aos outros. Você tem queixa da Andressa? Se não tem, vai ter, né? Tá certo? Andressa, você tem queixa dele? Se não tem, vai ter. A palavra de Deus está dizendo que é para a gente suportar um ao outro em amor, e as queixas precisam ser perdoadas. Aquilo que você foi lá no terapeuta para falar da Andressa, que a Andressa é isso, a Andressa é aquilo, são todas as queixas que ele tem da Andressa. O terapeuta vai dizer assim: perdoa todas as queixas que você tem da Andressa, suporte ela com amor, né? Exercite a palavra de Deus, né? Abre parênteses para dizer que essa semana eu recebi muitos puxões de orelha de Deus. Ficou vermelha a maior parte do tempo a minha orelha durante essa semana. Eu disse: Deus, mas isso é muito óbvio, é muito simples, né? Ele me disse: é óbvio e simples, mas você não pratica, né? Você não faz. Aí me lembrei que Deus vem insistindo comigo já há algum tempo com aquele texto que diz que quando você ouve a palavra de Deus e pratica, né? A nossa dificuldade hoje em dia é praticar, porque ouvir a gente ouve bastante, é ou não é? Na minha idade, o que eu já ouvi da palavra de Deus, né? Indo ao domingo aos cultos, e quando era jovem, de manhã e de tarde, de noite, né? Tá? Para ouvir a gente já ouviu bastante da palavra de Deus. Mas ele diz assim: aquele que ouve e pratica, o problema está no pratica. Praticar todas essas coisas, né? Aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edifica uma casa sobre a rocha, em Cristo Jesus, a pedra angular. Edifica a casa sobre a rocha. Vem ventos. Se não veio aí ainda, porque sendo recém-casado, vai vir, né? Vem tempestade. Se não veio ainda, vai vir.
mas a casa permanece, não tem nem rachadura. Pode chover, pode vir tempestade, pode vir crise. Eu estou em Cristo, sou nova criatura. Então pode vir chuva, pode vir tempestade, que a casa nem rachadura. A gente tem recebido muito no consultório casas cheias de rachadura. Cheias de rachadura. E muitas vezes o problema está no alicerce. E aí é complicado. Porque você pode remendar. Mas o que acontece quando você remenda uma rachadura de uma casa que tem problema no alicerce? Quem é da engenharia sabe. Vai aparecer rachadura em outro lugar. Né? Vai aparecer rachadura em outro lugar. E o alicerce, segundo a palavra de Deus, é o amor. É o vínculo da casa perfeita. É o vínculo da perfeição. E o que destrói o amor? A mágoa, o ressentimento, a amargura, a ira, a mentira, a língua. A língua. Tem um estudo que mostra que nossos filhos ouvem mais maldição em casa do que na escola. Quem está chamando nossos filhos de burro, ignorante, vagabundo, somos nós, não é a professora. A professora também chama, mas a gente chama muito mais. A gente tem uma influência muito maior com a língua. A palavra de Deus diz que a língua pode trazer vida ou pode trazer morte. Tiago usa parte da sua carta doutrinária para falar que a gente consegue dominar, um lemezinho consegue dominar um grande navio, mas a gente não consegue dominar a nossa língua. Isaías, quando viu a glória de Deus, falou: ai de mim, de lábios impuros, e vivo num país cheio de corrupção e cheio de iniquidade, e agora? E veio um anjo com a brasa do altar e tocou os lábios de Isaías. E nós precisamos que venha um anjo com a brasa do altar e toque os nossos lábios, para que tudo que a gente possa falar para nossa esposa, tudo que a gente possa falar para o nosso marido, seja única e exclusivamente para edificação. Ok? Então, veja o que você anda falando por aí. Veja o que você anda falando para sua esposa, para o seu marido. Veja o que você anda falando para os seus filhos. Recolha tudo isso que passou pela tua cabeça, que você andou falando essa semana, tá? Vá lá, peça perdão e ore essa noite, lá no teu secreto a Deus, para que Ele envie um anjo com a brasa do altar e possa tocar os seus lábios. Não vai dar tempo na sequência, porque agora o apóstolo Paulo vai falar sobre as relações, marido, amai vossas mulheres. Mulher não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser amada. E a responsabilidade do amor é do marido, de poder amar suas esposas na alegria e na tristeza, gorda, magra, com celulite ou sem celulite, né? Ganhei mais 5? Obrigado, graças a Deus, em nome de Jesus. Então, a responsabilidade dos maridos a amar as suas esposas,
Mas, homens, vocês são o sacerdote do lar. É isto que Deus quer restaurar em Cristo Jesus. Esse projeto que Ele tem para que vocês sejam sacerdotes. O sacerdote intercede a Deus pelos seus. O sacerdote era aquele que tinha o ofício de oferecer sacrifício a Deus pelo pecado dos seus. Então, a primeira função sua é poder interceder a Deus por sua família. A outra, uma das outras, porque não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas uma das outras, das funções do sacerdote é ser profeta. Queria dizer para vocês, homens, vocês são profetas por destino. Queria dizer vocês, mulheres, vocês são profetisas por destino. O que é que você está profetizando para a vida de casal de vocês, para os próximos 100 anos? O que você está profetizando sobre a sua esposa? O que é que você está profetizando sobre os seus filhos? Qual é a profecia? O que é que você está profetizando todo dia para eles? Na minha época ainda tinha, no mínimo, o pensa pai, Deus te abençoe. Né? Você trazia a bênção de Deus para os seus filhos. Lembrando que eles vão ter filhos, e você vai estar abençoando uma geração toda. Uma geração toda, com a tua boca. Só que a boca fala do que o coração está cheio. E a minha pergunta é assim, do que teu coração está cheio? Se ele estiver cheio de mágoa, e de amargura, e de ressentimento, e de ira, o que tua boca vai dizer? No mínimo lá no consultório, Dona Maria das Dores, né? Não pergunte como vai para uma Maria das Dores, tá? Tem alguma Maria das Dores aqui, perdão, tá? Mas só ilustração, não vale para o real. Dona Maria das Dores, essa que eu estou falando, não veio hoje. Ficou em casa porque estava muito frio, né? Tá? E estava com dor nas costas, né? O que é que profetiza? O que é que diz? Gente, olha o que você falou essa semana, porque ela revela do que o seu coração está cheio. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, dê graças a Deus. Faça tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que fizer, faça em nome de Jesus Cristo. Vai estar difícil pregar essa semana, porque você vai ter que pregar em nome de Jesus Cristo. E vai ter que dar graças a Deus no final. Né? Em obediência à palavra. Em obediência à palavra. O que é que você está falando? Sacerdote, sacerdotisa de Deus. O que é que tem que germinar no seu jardim? Os frutos do Espírito. O que é que tem que sair da sua boca? Os frutos do Espírito. Amor, bondade, mansidão, humildade, né? O que o seu marido precisa ver em você? A glória de Deus. Os frutos do Espírito. O que a sua esposa precisa ver em você? A glória de Deus, os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito. Mulheres,
apóstolo Paulo na carta de Efésios, e Colossenses também. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Se vocês soubessem o privilégio e a bênção que é estar submetido, estar submisso, né, vocês dariam glória a Deus toda vez que ouvissem essa palavra. Porque eu estou submetido, eu tenho uma cobertura espiritual sobre a minha vida pastoral. E como é tranquilo saber que eu tenho uma cobertura, de que eu estou submetido a essa autoridade de Deus na minha vida. E Paulo vai falar desta cobertura, dizendo que Cristo dá cobertura ao homem, e o homem dá cobertura à mulher. Muito confortável essa posição de estar coberta por Cristo e pelo marido, porque é uma posição de segurança. A palavra, o apóstolo Paulo lá para a igreja de Corinto, ele diz assim: mulheres, tragam um sinal de submissão, por causa dos anjos, porque vocês ficam protegidas quanto às potestades e os principados, com esta cobertura. Então, toda vez que se lembrarem da submissão, tenham glória a Deus, porque é um lugar de segurança. Eva podia ter dito para a serpente: dona serpente, espera um pouquinho, eu vou conversar com meu marido sobre essa proposta sua, né? E fosse lá conversar com Adão. Adão, tem uma serpente aí dizendo que não era bem aquilo que Deus falou, né? O que você acha, Adão? E Adão tinha dado por Deus a responsabilidade de zelar, de cuidar do jardim. E Adão tinha autoridade sobre todos os animais, inclusive as serpentes. Eva perdeu a oportunidade de escrever uma outra história, por não ter se referido ao marido dessa maneira. De tal forma, se a gente compreender esta carta apostólica de Paulo à igreja de Efésios, e poder estar neste lugar, em Cristo Jesus, usufruindo de todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, nós vamos restaurar a condição de jardim do Éden, florido, cheiroso, abundante, alegre, em paz, e produzindo frutos do Espírito: humildade, mansidão, amor, perdão, alegria, paz e assim por diante. Creio que é isso que a gente quer para a nossa vida. É só nós podermos nos posicionar em Cristo Jesus e poder dizer: na crise, estou em Cristo. Meu casamento está firmado em Cristo. Pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir trovão, pode vir serpente, pode tentar seduzir, pode tentar provocar uma discussão entre eu e a minha esposa, pode tentar provocar uma discussão, um desentendimento entre eu e minha esposa, porque a minha casa está em Cristo Jesus, o meu casamento está em Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus eu tenho esta proteção e essa certeza de que pode vir tempestade, pode vir chuva, porque a casa está em Cristo Jesus. E quando os meus vizinhos olham para a minha casa, olham para a minha família, o que eles veem?
Tem casais que às vezes vão lá na clínica e eu fico com vergonha dos meus vizinhos. Porque o que eles veem é gritaria, blasfêmia, amargura, cólera, raiva, né? E o apóstolo Paulo está dizendo, gente, isso é coisa do passado, do velho homem. Quem está em Cristo produz benignidade, é compassivo, perdoa, é amável, é doce, é cheiroso, é gostoso, é macio. É macio. Que Deus nos abençoe. Que vocês possam, essa semana, estar meditando sobre essa carta apostólica. No final ele vai trabalhar exatamente o lar cristão, o marido, a mulher, os filhos, o servo. Mas dentro desses princípios que ele introduz aqui, o que é estar em Cristo Jesus. Deus abençoe e obrigado pela atenção e a paciência de vocês.